Olá, muito boa noite. Bem-vindos sejam ao nosso espaço para a nossa jornada de oração. Hoje estamos na 248ª jornada de oração. 248ª jornada de oração. Este é o nosso espaço, é aqui que nos reunimos já pela 248ª jornada de oração, porque estamos nas jornadas de oração desde o princípio quase da pandemia. Estamos aqui para realmente nós podermos fazer a oração por todos aqueles que realmente necessitam e por nós próprios, para que nós tenhamos uma maior proteção energética. E assim, convido a todos, sejam de que religião for, sejam de que credo, acreditem ou não acreditem, convido a todos a juntarem-se a nós, para nós fazermos a nossa jornada de oração. Convido-os a todos e estão todos convidados para fazermos a jornada de oração. Então, nós costumamos começar por uma reflexãozinha e depois de uma reflexão, eu estou a fazer um vídeo em direto, estou a fazer no Círculo de Fraternidade, estou a fazer ao mesmo tempo na página de Facebook minha, Fernando Pereira Baltazar. Então, Paulo Mendes, estás no Fernando Pereira Baltazar e Mónica Gomes, estás no Fernando Pereira Baltazar. Vamos ver se vem mais alguém para o Fernando Pereira Baltazar. Então, aqueles que estão a fazer as partilhas não fazem para o Fernando Pereira Baltazar, porque está a decorrer um direto também, ao mesmo tempo no Fernando Pereira Baltazar. Podem fazer de lá uma partilha para outros sítios, porque é assim. A Elizabeth Menino diz que também já está a assistir, pronto. Então, é assim que vai ser hoje como experiência. Estar a falar, mas estar a comunicar por duas redes, pela mesma rede social, mas por dois nomes. Fernando Pereira Baltazar esta, Círculo de Fraternidade esta. Portanto, só tem que partilhar com o Fernando Baltazar e só tem que partilhar na própria página, não partilham com o Fernando Pereira Baltazar, porque o direto é o mesmo que está a acontecer neste momento. Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, um abraço de luz para todos, para o Paulo, para a Mónica, estou a falar agora para o outro lado, para o Paulo, para a Mónica e para todos aqueles que estão a assistir. Isto é uma experiência que eu estou a fazer, vamos ver o que é que sai desta experiência. E depois, aqui, muito boa noite para vocês todos, como estão? A Marilei Oliveira, a Anabela Raposo Montes, a Helena Martins, a Ana Paula Venâncio, a Nélia Ferreira, a Ana Lopes, a Hilda Oliveira, um abraço de luz para vocês todos. A Helena Martins, a Alzira Santos, a Lourdes Tavares, a Vânia Amaral, muito boa noite. Nós também enviamos um abraço, amor e gratidão a Teresa Neto, olá, muito boa noite, Elizabeth Menino, Diolinda Fabião, Maria Coutinho, Lília Vitória, Rosário Santos, Rui Carvalho, Teresa Simões, como está? Um abraço de luz muito grande, Conceição Ribeiro, Estrofina Mora, Diolinda Gonçalves, Graziela Calado. Paulo Mendes enviou 75 estrelas, sim senhor. Fátima Marques, Cici Santos, um abraço grande. Paulo, que está nos dois lados, ao mesmo tempo não sei como é que ele consegue fazer isso. Rosário Santos, Tulia Veloso, uma ajuda para a Tulia Veloso, e também para a Rosária Santos hoje, e também para o António Luís. Boa noite, António, amor e gratidão, que é para a família do António Luís.
Fernanda de Godinho, um abraço muito grande. Mais também para o Mário Henriques, Isabel Menezes, Anabela Menezes, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Alzira Santos, Susana Roque, Ana Martins, José Luís Santos, boa noite, um abraço. Ana Carabalho, muito boa noite, um abraço grande. João Batista, muito boa noite, um abraço muito grande. Luz, Cátia Martins. Eu percebi, Cátia, que não percebeste, mas também que não conseguiste, mas também não era para conseguir, porque eu estou a fazer uma coisa. Helena Martins. Maria Edith Ferreira, um beijinho. Conceição Ribeiro, Filipe Valente, um abraço grande, Luz. E José Almeida. Deste lado só temos 4 pessoas. Vou fazer um direto em nome pessoal. Portanto, 4 pessoas. Sim, senhor. Então, Andréia Monteiro, como estás? Fátima Beijou, que está da parte do Fernando Pereira Baltazar. Então, bem-vindos à 248ª jornada de oração. Aqui estamos todos nós. Começamos com um bocadinho de meditação e vocês sabem, eu não trouxe água. É engraçado, não é? Então, vocês podem escrever. Espera um bocadinho que eu tenho que ir buscar mesmo água que tem a minha boca seca. É só vou ali ao lado. Não se vão embora, não me deixem. Peço imensa desculpa. Ai, eu estou cansado. Peço imensa desculpa por me ter retirado. Lina Marques, também. Muito boa noite. Não tinha visto. Conceição Ribeiro. Rui Carvalho, um abraço, que já há muito tempo não te via. Boa noite a todos. Fátima Fonseca. Helena Reis, boa noite a todos. Um abraço, amor, gratidão. Então, hoje vou fazer uma reflexão sobre a violência. Violência. Eu troco os V's por os B's. Violência. Nós sabemos que, por princípio, desde que nascemos, nós somos pessoas violentas. Temos o instinto da violência em nós e, quer queiramos, quer não, provocamos a violência.
Não é que a violência seja uma coisa má, num sentido. É má quando não é controlada. Porque eu não posso chamar uma coisa má que já vem connosco quando nós nascemos. Que já faz parte da nossa personalidade, do nosso interior e que faz parte dos instintos de sobrevivência. Então eu não posso chamar isso a uma coisa, a uma coisa má. Posso chamar às pessoas que são violentas, posso chamá-las realmente irresponsáveis e tentar ajudá-las, eu e o universo, a tentar ajudá-las a serem pessoas melhores. Porque a violência está contida em cada um de nós. Cada um de nós, na sua vida, já teve vários períodos de grande violência para com os outros e para consigo próprio. Os atos de violência sempre existiram em si. Sempre em si existiram, e os atos de violência são realmente atos, muitas vezes de raiva, de rancor, mas faz parte do nosso instinto, desde que viemos. Cabe-nos a nós controlar esses pensamentos que nós temos que nos provocam a violência, ou as discussões que nós temos que nos provocam a violência e que de alguma forma prejudicam os outros e prejudicam a nós próprios. Então, penso que cabe a cada um de nós e cabe a cada um de nós também sermos menos violentos. Às vezes não se percebe porque é tanta violência no mundo, porque há pessoas que se alimentam da própria violência e a violência causa a guerra, causa o desequilíbrio, causa o distúrbio, cancela a evolução, muitas vezes a evolução que nós deveríamos fazer no sentido positivo, cancela a nossa evolução e muitas vezes estraga completamente a nossa vida. O álcool também nos pode tornar pessoas violentas e as substâncias ilícitas também nos tornam muito pessoas violentas. Portanto, nós podemos realmente... O ciúme é uma das coisas que torna as pessoas também violentas. A inveja também torna as pessoas violentas, mas a violência em si é algo natural que nasce connosco. Se reparardes nas crianças, as crianças, mesmo sem aprenderem, tornam-se muitas vezes violentas, até para com os amiguinhos, até para connosco. Têm ataques de violência e de raiva, como têm ataques de pânico, por exemplo. O pânico é uma coisa que nos vai acompanhando pela vida, porque são coisas que nós trazemos na nossa essência. Faz parte da nossa evolução espiritual e aí, fazendo parte da nossa evolução espiritual, nada mais temos que fazer que senão controlarmos esse aspecto da violência. Controlarmos em si a própria violência. Por isso termos cuidado, quando realmente algo nos é desagradável, nós sabermos perfeitamente que não podemos ter assim um ato de violência e que não podemos deixar vir ao de cima, vamos lá, o aspecto da nossa violência. Temos de ter imenso cuidado e imensa atenção para que assim nós possamos ser pessoas mais controladas, pessoas mais evoluídas, chegarmos a um determinado caminho, não é? E ao chegarmos a um determinado caminho, termos a sensação exata de realmente que as coisas têm que evoluir em todos os aspectos da nossa vida para um sentido mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, para uma grande compreensão. Porque, evidentemente, que um ato de violência nossa pode estragar a nossa vida. Como, por exemplo, quando alguém agride violentamente alguém, a ponto de provocar a morte, evidentemente que estraga a nossa vida, porque nós temos que ser julgados, condenados e ir para a prisão. Devemos ter sempre em consciência que às vezes a violência não é controlável assim de qualquer jeito. A violência é algo que tem que ser trabalhado
E é algo que tem que ser controlado logo de pequeno. Portanto, temos que ter em atenção aos nossos filhos para que eles não venham a ser violentos. Um modo de controlar a violência. O Círculo de Fraternidade pede para partilharem o vídeo e eu, do outro lado, do Fernando Pereira Baltazar, também peço para partilharem o vídeo. Então, o que acontece é que nós verificamos e vimos realmente que a violência, muitas vezes, se não for controlada, pronto, estraga a nossa vida, nesse aspecto. E a violência também faz com que nós percamos pessoas, ou perdemos pessoas, vamos assim dizer. Como, por exemplo, podemos perder o nosso companheiro e a nossa companheira por uma questão violenta, até inclusive provocar a própria morte a alguém, que é aí que estamos a estragar a nossa vida e que acabamos por estragar a vida de alguém, e isso espiritualmente tem um preço muito elevado, porque ninguém tem o direito de o fazer, como por exemplo dar uma carga de porrada a alguém que vai na rua, que não tem culpa de nada, mas para nós descarregarmos a nossa raiva, o nosso rancor, que é a violência, nós muitas vezes temos essas atitudes e isso nos sai muito caro. Por princípio, todos nós nascemos com o instinto de sobrevivência e o próprio instinto de sobrevivência muitas vezes é violento. Portanto, com a continuidade da vida, a educação deve ser prestada de modo a que nós saibamos controlar a violência. E nós, quando estivermos na idade da adolescência e pré-adulto, então devemos controlar ainda muito mais para que isso não aconteça. Os casos de violência sucedem-se a cada minuto, até a cada segundo. A violência está espalhada e depois existe a violência física, a violência psicológica e a violência, portanto, física. Há a violência espiritual, há a violência psíquica e há a violência e existe, portanto, nessa grandeza a violência e há a violência, por exemplo, emotiva, que são as emoções negativas que nos fazem ser, às vezes, ter atos violentos para com outras pessoas. Depois há a violência que é própria, que é quando nós nos magoamos a nós próprios ao ponto de muitas vezes tirarmos a nossa própria vida. Também é um ato violento que nós estamos a ter. Porque a violência por si é algo que está no nosso instinto e é algo para nos defender e nunca para nós. É algo de defesa e para dar uma certa força à defesa e nunca para um ataque. O ataque já está fora das normas sociais, o ataque já está fora das normas sociais e, portanto, nós devemos ter sempre em consideração a não sermos tão violentos. Por exemplo, às vezes uma coisa nos corre mal, nós temos a tendência de sermos violentos para aqueles que nos estão mais próximos, para aqueles que nos são mais queridos, para aqueles que são os nossos familiares, então tornamos-nos violentos. Outras vezes para descarregar, lá está, o nosso descontentamento em relação à vida, em relação às relações, em relação às contrariedades que a própria vida nos dá ou que nós nos confrontamos com elas. Por isso precisamos ter muita atenção para que isso não aconteça e para que nós não venhamos a estragar a nossa vida no sentido material e espiritual e no sentido afetivo. É uma tristeza alguém, pela violência, conseguir controlar outros a ponto de fazer os outros praticarem atos que eles querem e fazerem o que eles querem. O terrorismo vem da violência, o extremismo vem da violência e, portanto, às vezes as pessoas discutem os problemas e não veem a essência desses próprios problemas, porque quem é extremista e quem é terrorista tem que ser uma pessoa que tem os seus instintos mais elevados do que os seus valores morais e espirituais. E uma vez que assim é, não é? Então a pessoa começa a cultivar toda uma catadupa de negatividade a ponto de realmente perceber exatamente
perceber exatamente, ou tentar, ou compreender, não é? Em si próprio, que aquilo é normal. Realmente é normal e pensando que têm sempre a razão. Um dos aspectos da violência é realmente as pessoas não só pensarem que têm razão, pensarem que aquilo que defendem que é a verdade absoluta, e não existem verdades absolutas na Terra, existem só verdades relativas, e pensarem que com esse aspecto da violência conseguem dominar todos os outros e todo o mundo. É um ato triste, não deixa de ser algo muito triste, é um ato em si muito triste e é um ato que pode estragar mesmo a vida de cada um de nós, a vida de todos os que estão envolvidos em atos de violência. Nós vimos muito isso nas manifestações, porque existe uma parte violenta de um lado para com o outro, quer queiramos até a violência psicológica, a pressão violenta psicológica no próprio indivíduo, quer queiramos, quer não. Isto para dizer que essas coisas a nível espiritual têm consequências muito gravosas, mesmo muito graves, não passa pela cabeça por ninguém, porque as lutas não se fazem com uma violência. Tenho duas pessoas para comparar, Gandhi, na Índia, quando foi aquela luta que ele fez, embora houvesse muita violência por parte dos ingleses para com eles, mas da parte de Gandhi para com os ingleses foi simplesmente a paz. E foi com a paz que ele acabou por vencer a não violência. E temos um caso gravíssimo, que é o Hitler, por exemplo, Mussolini, por exemplo, e estava-me aqui a lembrar de outro, mas só precisava de um, portanto, é o Hitler, porque o Hitler foi uma violência extrema mesmo. Portanto, e vê-se que a personalidade dessas pessoas não são personalidades muito ajustadas. São pessoas que tiveram ideias malagónamas, ideias grandiosas, negativas, e que tentaram exterminar de alguma forma toda uma sociedade e provocaram as guerras nos mundos até aos tempos atuais. Portanto, o ato em si da violência é natural quando realmente é uma defesa quando nós temos a ser atacados. Portanto, existe em nós a violência instintiva, que por instinto nós mostramos o pior de nós e praticamos o pior de nós. Por exemplo, uma pessoa que possa estar descontente por causa da sua capacidade por ter sido ultrapassado por outra pessoa qualquer, por exemplo. Se não é uma pessoa controlada, se não é uma pessoa que desenvolve o controle físico e emocional, se não é uma pessoa que tem incutido em si os valores morais e espirituais, automaticamente é como uma bomba. Quando é contrariado, parte para a ação da violência psicológica, da violência física e da violência muitas vezes afetiva, que é que existe mais neste mundo, mas a física é horrorosa. É horroroso mesmo. Evidentemente que uma pessoa com princípios morais e espirituais, valores morais e espirituais, nunca se vai tornar num terrorista nem num extremista, porque tem uma certa solidificação na sua personalidade e no seu eu. Logo, a partir daí é difícil uma pessoa que tenha uma base sólida deixar que a sua própria violência ultrapasse essa base sólida, esses valores morais e esses valores espirituais. Pelo menos os morais, já que se não quiserem os espirituais. Então, nós temos que perceber exatamente que em que ponto está o nosso nível de violência, para nós podermos corrigir e para deixar de existir esse facto de haver tantas pessoas que sucumbem e que morrem mesmo por atos violentos e às vezes povos inteiros, que é o que está a acontecer neste momento em Moçambique, não é?
Não sei se é no sul ou se é no norte, mas penso que seja no norte, não sei, não posso estar, não me vem agora à minha memória. E o que acontece muitas vezes nos muçulmanos. A própria religião muçulmana, em alguns aspectos, convida à violência. E há outras religiões que também convidam à violência, que é à imposição da sua própria doutrina norte de Moçambique. Obrigado, Rita Muniz. Portanto, o que está a acontecer no norte de Moçambique é horrível. E isso é de atos violentos, porque são terroristas, são Daesh, como lhes chamam, são pessoas muito violentas, e não têm uma consciência da humanidade e nem têm uma consciência da humanidade e não têm a consciência que nós, no fundo, somos todos iguais, somos humanos, por exemplo. Eles querem, de alguma forma, comandar o mundo. E, portanto, para comandar o mundo, eles dizimam, fazem como Hitler fizeram, mas não fazem como o Gandhi fez, como Martin Luther King fez, e assim sucessivamente. Fazem como Hitler, fazem como Mussolini e fazem como Stalin. Stalin foi horroroso na Rússia. Ela era de uma violência subtil, tão subtil que o povo só descobriu todas as maldades quando ele depois morreu. 1 ano, 2, 3 anos, ou 4 ou 5 anos depois dele morrer, é que descobriram tantas maldades que ele fez. Stalin conseguiu matar, durante o seu poderio na Rússia, tanta mais gente do que o Hitler conseguiu exterminar na Segunda Grande Guerra Mundial. É verdade, e não deixa de ser verdade, que os povos que são vítimas de violência também se tornam por si só, não é? Aqueles mais pequenos, principalmente as crianças, como exemplo e como lhes é incutido, tornam-se por si só a alimentar a sua própria violência. Isso é mau, porque depois, quando forem adultos, são pessoas extremamente infelizes, porque essas pessoas nem têm a noção de felicidade nem de infelicidade, estão enraizadas, não têm função, não têm a noção da sua consciência, às vezes só muito tarde é que têm a noção da sua consciência, mas já fizeram tantas coisas erradas que acabam por não saber corrigir os seus próprios atos violentos que tiveram para com aquele povo, para com aquela nação, para com aquelas pessoas. O mesmo acontece aos homens que assassinam as mulheres por causa do amor. Não é por causa do amor. Quem realmente ama de verdade, e estou a falar no amor terreno, não estou a falar no amor espiritual, porque nós também trazemos, como trazemos a violência, o instinto da violência, trazemos também o amor, o sentimento do amor. E é isso que nós temos que desenvolver e trabalhar, porque se não o fizermos, nós temos uma vida muito desgraçada. Então, acontece que os homens que matam as mulheres porque dizem que as querem só para elas, ou as mulheres que matam os homens porque os querem só para eles e dizem que é por amor, chama-se um crime passional. De passional não tem nada, porque ali não existe amor, nem existiu. Porque o amor existe quando há compreensão, quando há compaixão, quando sabemos meter no lugar dos outros. E o amor existe quando nós queremos partilhar e compartilhar uma vida. Não é sermos donos, ou metermos reféns, ou fazermos com que aquela pessoa se anule para nós vivermos a nossa própria vida confortavelmente. Tanto da parte do homem como da parte da mulher. Porque também há mulheres muito violentas, muito manipuladoras, e há mulheres que são capazes de matar os seus maridos, até os seus filhos. São atos em si de grande violência. Às vezes a violência conduz à vingança, evidentemente, sem sombra de dúvidas alguma. A vingança é um modo de que nós temos de sermos violentos. Portanto, existe o pai e a mãe em tudo. E o pai e a mãe em tudo é a raiz dessas coisas. Depois nós podemos trabalhá-las conforme o nosso crescimento, conforme o nosso desenvolvimento, conforme os nossos pais, conforme o lugar que estamos inseridos, conforme o lugar que nascemos, no fundo, e conforme a nossa vontade própria, porque chega-se a uma certa altura,
Tanto faz que nos tivessem dado uma educação para a esquerda ou uma educação para a direita, nós vamos tomar a nossa própria educação e não vamos deixar, de modo algum, que, sendo aquela educação errada que recebemos, não vamos deixar, de modo algum, acontecer essa educação. Vamos sim, renovar a nossa, ou seja, vamos nos reeducar para não sermos assim aqueles exemplos que tivemos, aquelas cenas desastrosas que todos assistimos na nossa primeira infância e segunda infância. Nós não vamos deixar que ela se prolongue pela nossa forma já de adultos, porque a inteligência também nasce connosco. Nós a despertamos e depois a acrescentamos ou não despertamos. E ela fica adormecida e parecemos todos uns burrinhos. Mas nós temos que... Muitas coisas que as pessoas, antigamente, a psicologia defendia que nós éramos uma tábua rasa e que absorvíamos tudo o que nos ensinavam. E as nossas próprias descobertas, evidentemente. Mas hoje a psicologia já não defende isso. A psicologia já defende que nós nascemos com uma personalidade, segundo os vários estudos que foram feitos, com uma personalidade. E ao nascermos com uma personalidade, cabe aos educadores, que são os pais os primeiros, e depois é a escola em segundo, cabe aos educadores limar ou ajudar-nos a limar as arestas que têm que ser limadas para que nós, quando seres adultos, não sejamos, e nem como crianças, não sejamos tão violentos como muitos de nós somos. Não podemos esquecer que, em nome do amor, a Igreja Católica criou a Santa Inquisição. Foi o pior horror da humanidade, foi a Santa Inquisição, e foi criada pela própria Igreja, em nome de Jesus e em nome de Deus. Tudo o que é feito em nome de Jesus, muita gente faz, e em nome de Deus, em nome de Alá, tudo o que é feito para o sentido negativo e destrutivo são atos violentos, muito violentos. Quando não são violentos físicos, são violentos psicológicos. São atos que as pessoas controlam, têm o controle e vão manipulando, quase que fazendo uma lavagem cerebral para as pessoas pensarem que aquela é a verdade. Para isso não acontecer, nós temos que ter uma boa preparação desde sempre e temos que chegar à nossa idade da razão e sermos nós a tomarmos a nossa educação. Sempre tendo em consciência, cada ato que tivermos tem uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Depois é conforme o ato. E muitas vezes, quando chegamos à meia-idade, não é a idade mais madura, mas à meia-idade, temos muitas desgraças na vida, que são consequências daquela violência que nós propagamos, espalhamos e aplicamos aos outros. Dessa forma de violência. Nós muitas vezes seremos, na meia-idade, vítimas dessa forma de violência em que nós tivemos a ação da violência para com outros e acabamos, pois, muitas vezes por ter uma violência que é a violência terminal, que é connosco próprios ao terminarmos a vida, porque estamos descontentes com a própria vida, estamos descontentes com o que está a passar na vida e estamos contrariados na vida. Então achamos que o melhor processo é, para não causarmos violência nos outros, causamos violência em nós próprios. Mas essa violência ao terminar, mas deixamos os nossos familiares, aqueles que dissemos que amávamos, que adorávamos, que fazíamos tudo por eles, por eles, deixamos os nossos familiares num grande sofrimento. O que isso também tem consequências espirituais muito gravosas, mesmo muito gravosas. Porque as pessoas pensam que saem daqui e pronto, tudo é perdoado, tudo é esquecido e, portanto, nada mais têm a fazer. Mas não, existem os vários planos espirituais que se adaptam à conduta do próprio indivíduo, quanto terreno e depois da própria essência. Porque depois nós passamos a ser uma essência, passamos a ser espírito, então nós vamos para lugares exatamente iguais àqueles
que na Terra tivemos e que fizemos. Não é iguais, porque não existe casinhas e esses aspectos de florinhas, existem mais vulcões, por exemplo, nos lugares mais negros. Vulcões é uma forma de dizer, existe assim mais trapaceirice, existe, por exemplo, muito mais lodo, muito mais escuridão, muito mais sofrimento. Existem também aqueles lugares que são mundos paralelos, em que existe o que eu acabei de dizer, e que existem outros onde há uma maior paz, onde há uma maior serenidade, onde há uma maior tranquilidade na nossa própria vida. Temos de ter cuidado à nossa teimosia, porque a nossa teimosia pode nos levar a atos violentos e impensados, e temos que ter cuidado também à nossa forma de nos apresentarmos na própria vida. Evidentemente que há fatores que contribuem para uma maior violência. Por exemplo, uma pessoa que é rica nunca deve mostrar a sua riqueza num país pobre. E todos os países têm algo de pobre. E, portanto, as pessoas ricas, ao mostrarem, e as pessoas que são famosas e as pessoas que têm lugares de destaque, ao mostrarem todas aquelas coisas que conquistaram, com a sua falta de humildade, vão provocar no coletivo atos violentos, por exemplo, violência através da escrita e atos de violência através do psicológico, e vão criar ideias erradas às pessoas porque elas vão se sentir revoltadas porque trabalham honestamente e elas julgam por si só que aquelas pessoas não trabalharam honestamente. Portanto, quando às vezes uma pessoa se queixa de que é atacada uma pessoa que tem esse poder, essa riqueza, e que muitas vezes eles não percebem que são atacados, só percebem que são atacados por aquilo que se escreve hoje. Hoje temos a internet, no meu tempo nem tínhamos telemóvel na internet, quando eu era mais novo. Portanto, hoje até os jovens se atacam na internet com as piores barbaridades. Mas que, realmente eles fazem isso quando são contrariados. Por exemplo, imaginamos, vem aquela coisa de os animais terem o mesmo estatuto que os seres humanos. Evidentemente que há pessoas com toda a razão, é nisso que creem, há pessoas que se tornam fanáticas nesse sentido. Então tratam melhor os animais do que tratam melhor os seres humanos. Isso jamais pode acontecer a nível espiritual. Diz a espiritualidade que devemos respeitar, ter carinho e amar os animais. Mas os animais são os animais e os seres humanos são os seres humanos. E cada um está na sua cadeia de evolução. Mas, por exemplo, depois aqueles que são contra, são capazes de ficar tão contra, ficam uns contra os outros. E na internet aparece, pois uns a chamarem nomes uns aos outros, e tu não sabes, e tu és este, e tu és aquele, agarrando os animais por agarrar, não é por nada em especial. Porque me lembrei de uma pessoa que publicou um título, com um livro com um título puta acima de puta ou qualquer coisa. Não li o livro, não sei, mas essa pessoa escreveu esse livro e mal essa pessoa sabe que ela é a causadora da vítima, ela é vítima dela própria e da ação, da falta de humildade dela própria, e por isso ela, ao escrever aquele livro, ela não acrescentou nada. Ela deveria ter escrito um livro a dizer realmente eu tive muita sorte na vida, houve realmente circunstâncias que se abriram para mim e eu cheguei a algum lado na vida. Mas isso não lhe dava o direito, num país que está a passar tão mal, a mostrar a sua riqueza, assim como o Cristiano Ronaldo faz, que é fã, nós somos fãs todos dele, mas o Cristiano Ronaldo faz, não está a educar, não está a dar um bom exemplo, não está a dar uma boa conduta. Por mais que ele diga e os outros digam que sim, não está. Porque ele está a criar nos jovens que todos podem chegar onde ele chega. E é mentira. Há pessoas que podem chegar onde eles chegam, mas têm que ter as portas abertas, muitas vezes tem que haver circunstâncias e depois têm que ter o dom de saber aquilo que têm que fazer. Por exemplo, há pessoas, pronto, e ele não faz, e ele mostra a sua opulência, o seu luxo, sabendo que há pessoas
no seu próprio país a passar mal e no país que ele joga. Ele esquece que é graças a essas pessoas que passam mal que ele se encontra no estado em que se encontra. Porque se ninguém fosse ver o futebol e ninguém ligasse nenhum ao futebol, e como se ninguém ligasse nenhum aos programas dessa senhora, não é? Que é a Cristina Ferreira, não custa nada a dizer, acho que ela é uma estupidez não como mulher, mas é uma estupidez como analista, como as análises que faz, escrever aquilo, puta acima de tudo, mais ou menos assim, escrever esse livro, e depois virem-se queixar os outros que têm redes sociais, mas eles querem ter muita gente a seguir. O Cristiano Ronaldo ganha mais dinheiro nas redes sociais e a fazer publicidade que ganha no futebol. E, portanto, aquilo são todos seus seguidores, são pessoas que fortalecem, que alimentam essas pessoas. E essas pessoas têm que dar um troco, é a humildade. Podem até fazer o bem sem ninguém saber, que depois se sabe mais tarde. Mas não podem ter um estilo de vida tão opulento. Podem ter um estilo de vida completamente normal, com pessoas que têm dinheiro, que estão bem na vida, mas não mostrar as suas aquisições, porque isso vai fazer no pensamento coletivo que todos nós temos que ser ou artistas de cinema, ou temos que ir realmente a sermos artistas de cinema, ou temos que ir portanto, para jogadores de futebol, para conseguirmos ter uma vida multimilionária. Existem muitos multimilionários na Terra. Existem mesmo muitos multimilionários na Terra. E vocês só conhecem alguns, que são aqueles que têm menos humildade, que têm menos capacidade de análise e que têm uma visão obtusa, não têm uma visão abrangente. Porque, por exemplo, eu, se estivesse no lugar deles, eu tinha vergonha, sequer, de dizer que comprei um carro que custou-me 250 mil euros ou 160 mil euros, que tenho um relógio que custou 100 mil euros, que tenho isto. Isso é realmente um mau exemplo para a sociedade, porque nem todos têm oportunidades iguais. Toda a gente tem oportunidades diferentes. E existem mais jogadores de futebol e mais apresentadores de televisão que poderão ser, pela sua forma de humildade e pela sua personalidade vincada de grande humildade, poderão ser muito melhores do que eles todos. Por exemplo, eu nunca vi o Gandhi a mostrar qualquer coisa, e para mais estava na conquista e na luta pela liberdade do seu país, para não ser uma colónia inglesa. Nunca ouvi mostrar, ele apresentava-se apenas farrapado. Mas, por exemplo, já vi o caso de Stalin, Mussolini, de Hitler, já com opulências muito grandes, com a mostrar coisas muito grandes que possuíam coisas muito grandes. Pois essas pessoas são muito ajudadas no sentido da sua popularidade, mas esquecem-se que a sua popularidade vem do povo. Por isso, quando o povo começa a dizer alguma coisa a respeito deles, seja bom, seja mau, eles têm que aprender a retirar e a silenciar, ou então mudarem a sua postura. Isso é como aqueles influenciadores que aparecem na internet e influenciam e depois têm uma linguagem obscena, uma linguagem incompreensível. Geralmente essas pessoas não têm na sua estrutura emocional um equilíbrio. Dizem ser pessoas resolvidas e acabam-se por ser tão resolvidas como qualquer um de nós. Não somos resolvidos, porque nós vamos nos resolvendo até à nossa própria evolução e até atingirmos o patamar da nossa própria evolução. E, por exemplo, a violência silenciosa que existe e que nós não sabemos, muitas vezes existem nesses grupos e nessas pessoas que são assim. Existe um grande estado de violência, o que é que nem até por vergonha não o dizem, e até para não dar um ar de fraqueza. Há famílias de muito bem, e há pessoas de muito bem, segundo outras pessoas, e segundo elas querem fazer parecer, mas na sua casa há uma violência muito grande, há uma instabilidade muito grande a nível dos sentimentos, dos valores morais, e já não falando dos valores espirituais. Por isso, nós precisamos ter muita atenção quando observamos e quando temos um bocadinho de inveja dessas pessoas, porque elas não têm nada de invejar.
Às vezes, a pessoa humilde, a pessoa que vai à mercearia, que tem que pedir à mercearia para lhe deixar de ver e para pagar no próximo mês e pagar, essas pessoas às vezes têm uma grande força. Por exemplo, há pessoas que são pobres e que têm vivido uma pobreza durante toda uma vida, um sofrimento, no seu silêncio, mas não odeiam ninguém, não têm raiva, não têm inveja. Essas pessoas é que são as melhores do mundo. Porque as outras pessoas, nós temos que pôr sempre, são pessoas medianas, não são as pessoas melhores do mundo. Porque as melhores do mundo são as pessoas que preocupam com o próprio mundo, desde preocupar com o planeta, com a educação das pessoas, dando bons exemplos, dizendo eu cheguei aqui, mas não o fiz sozinho. Eu tenho esta técnica, mas não a desenvolvi sozinho. Eu tenho esse dom, mas também não é um dom que nasceu comigo, mas que eu depois tive que desenvolver e tive muito trabalho e todas essas coisas para chegar a um determinado patamar. Ora, se as pessoas conversassem assim umas com as outras, evidentemente que a influência coletiva agiria de outro modo. Sendo assim, não age de outro modo. Quando aparece uma ideia diferente, não quer dizer que essa ideia diferente vá predominar, nem quer dizer que essa ideia diferente vá ser destrutiva, até tem coisas positivas, há que agarrar nessas coisas positivas, mas não há que se pôr uns contra os outros, ou dizendo tu, se não estás comigo, não, se tu não estás comigo, não estás com mais ninguém, que é o que sou muitas vezes dizer, se tu não me defendes, eu não... de forma alguma, eu não quero saber mais nada de ti, e é assim que se arranja aquele mundo de corrupção, em que as pessoas deixam de pagar impostos, em que as pessoas fogem aos impostos, ganham muito mais, têm que pagar mais impostos, é verdade, e têm esse dever, porque fomos nós todos, o povo mais pobre, que os pressionou para que eles ganhassem mais, porque se nós não consumimos as coisas deles e consumirmos as dos outros, eles não chegam lá. Portanto, e o que eu quero dizer que a reflexão de hoje é, nessa questão da violência, todos nós temos uma ligação. Todos. Porque nós temos um pontozinho de violência dentro de nós. Agora, uns conseguem superá-la e conseguem anulá-la, pelo menos por períodos muito longos, pelos os bons valores morais e espirituais. Outros não conseguem de forma alguma e, portanto, existem assim determinadas coisas, e eu hoje estou nesta reflexão para vocês se poderem analisar nesse aspecto e controlarem esse aspecto da violência. Mas a violência existe, a violência é comum a nós todos, uns a praticam com mais agressividade, outros a praticam com menos agressividade. Uns são muito mais violentos e outros são muito menos violentos. E é isso que interessa nós percebermos. Percebermos também que não podemos ir atrás de alguém que não respeite os direitos do homem. Os direitos fundamentais dos homens, das crianças e das mulheres, os direitos fundamentais têm que ser respeitados por qualquer organização que defenda coisas diferentes. E é assim, nós sabemos que somos todos iguais, mas somos todos diferentes, porque ninguém tem ideias iguais a ninguém. As ideias divergem sempre um bocadinho. Por isso é que tem que haver muito diálogo, tem que haver discussão criativa e positiva, tem que haver mesmo, para a discussão criativa e positiva, e tem que haver muito diálogo. E o que acontece na nossa sociedade de hoje e no mundo de hoje, há pouco diálogo e há muita mentira. E, portanto, a mentira puxa a mentira atrai a mentira, e, portanto, cria-se até nas redes sociais e na internet coisas que muitas pessoas acreditam que são assim, mas que não são assim. Na verdade, são assado. Prejudicam a sociedade. E tudo o que prejudica a sociedade, prejudica o homem, a mulher e a criança, porque são as pessoas principais da sociedade. Pois o homem, a mulher e a criança é que têm que ver o respeito que têm que ter pela natureza, pelos animais, pelas águas do mar, do rio, pela própria atmosfera. São os homens, as mulheres e as crianças é que têm que ter essa responsabilidade. Não é impor, é
levá-los a conquistar a vontade, a motivação e motivá-los a essas realidades. Portanto, existem a maioria, por exemplo, defende o amarelo, mas vem uma minoria vai defender o castanho e uma minoria vai defender o vermelho, e se nós formos ver o vermelho e o castanho, nós conseguimos fazer até outras cores, conseguimos criar. Portanto, nós temos que respeitar a diferença de cada um, porque somos todos iguais na essência, não somos todos iguais no corpo, portanto, somos iguais, mas a aparência não é igual de forma nenhuma. Portanto, temos pontos tão comuns que somos todos iguais, todos diferentes. Por isso não justifica-se, por exemplo, em pleno século XXI, passar a violência que está a passar neste planeta Terra. Era só isto que eu queria dizer na reflexão de hoje, sem magoar e sem ir contra ninguém, não é? Usei nomes de pessoas, mas usei no sentido criativo, positivo, para explicar o porquê, o erro, e às vezes que as pessoas não têm que se queixar umas com as outras. E quando há esses grupos de discussão na internet, deve ter cuidado com a linguagem, com a ofensa, porque aí também nós podemos ser violentos através da linguagem, para ferirmos a outra pessoa. E quando começa a haver uma guerra de linguagens, o melhor é que as pessoas têm é retirarem-se desses meios, porque violência gera violência, mais palavras gera mais palavras, instabilidade gera instabilidade, e nós queremos, estamos numa altura da vida que queremos uma certa paz, compreensão, uma certa harmonia, queremos realmente jogarmos na vida, mas com regras que são postas pelos valores morais e pelos valores espirituais. E há países que não têm sequer, nem assinaram a Carta dos Direitos do Homem. Portanto, é para podermos perceber que há pessoas que não se portam que não se portam como seres humanos que somos. É preciso ter muito cuidado naquilo que defendemos, nas ideias que temos, e é preciso nós, às vezes, mostrarmos a nossa ideia, se for aceite, é aceite, desde que haja respeito. E quando nos mostram uma ideia que nós nem sequer concordamos, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio é para isso mesmo, de aceitar ou não aceitar, mas há uma coisa que temos que ter sempre: respeito. E quando isso acontecer, respeito. E diálogo, não existe tanta violência no mundo. E por aqui me fico. Agora vou para a parte da oração. Eu já vos expliquei que eu estou a fazer o direto pelo Círculo Fraternidade e estou a fazer o direto pelo meu Facebook, Fernando Pereira Baltazar. Estou a fazer o direto por duas páginas iguais, que são minhas, não é? O Fernando Pereira Baltazar é meu, o Fernando Baltazar é meu. Depois, um dia deste, vou fazer nas 3 páginas, porque eu estou agora a experienciar e a experienciar para conseguirmos chegar a mais. Eu acho que pus um riso no Círculo Fraternidade, tirei-no lá porque não era um riso que eu queria pôr, eu queria chegar isto para cima, peço desculpa. Então, foi melhor assim. Então, o que acontece é que nós temos realmente que ser humanos, justos, humanos e divinos. Portanto, comigo, na página do Fernando Pereira Baltazar, teve a Fátima, teve a Mónica, que ainda está, teve o Paulo Gomes, que está ainda a ver, e esteve, costumam estar na página do Círculo de Fraternidade, todos ficaram aqui, fizeram muito bem. A Lina Marques, outras pessoas que estão a ver e que eu mando um beijinho muito grande, a pessoa sabe para quem é, se está a ver, não vou dizer o nome, e mando um facho de luz muito grande e um abraço muito grande para toda a família e para a própria pessoa. A Iris Ferreira teve no Fernando Pereira Baltazar, a Fátima Almeida também teve no Fernando Pereira Baltazar e a Ana Cristina Monteiro de Santos também teve no Fernando Pereira Baltazar. Portanto, quem esteve no Círculo de Fraternidade está a saber uns aos outros, sabem quem são. Então, vamos agora fazer a oração, ok? Só beber aqui um bocadinho de água.
até podes fazer com os óculos, que ontem fiz. Eu às vezes não costumo conseguir me concentrar com os óculos. Mas ontem, sem querer, concentrei-me, vou experimentar hoje também, porque assim não canso tanto a minha vista. Então, momento de oração. Sinceramente, para os mentores espirituais. Todos os dias nós precisamos de alguma coisa e apelamos a alguma coisa. Hoje é um dia que vamos apelar ao bom senso e à sensibilidade, aos valores morais e espirituais, para que nós possamos conseguir compreender todas essas coisas. Nós precisamos do vosso auxílio, de um toque no nosso coração, de um toque na nossa mente, de um toque na nossa essência e de um toque na nossa vida. Necessitamos mesmo, amigos espirituais, para realmente vivermos a vida aqui na Terra sem tanto precalço e sem tanto desequilíbrio, sem tanto desajuste. Precisamos mesmo de vós, do vosso abraço, da vossa fraternidade, da vossa experiência que é superior a qualquer experiência que existe neste momento na Terra, a qualquer inteligência que existe neste momento na Terra. E nós apelamos para que todos os homens e mulheres e crianças sejam tocadas, para que possam deixar desabrochar nelas o melhor que há nelas e para que possam contornar os obstáculos, mas compreendendo-os, para que possam usar do seu livre-arbítrio sem medo, mas compreendendo, e para que possam ser completamente livres, respeitando a liberdade de todos e de cada um. A Terra está com falta de diálogo. O homem deixou de dialogar. O homem começou a viver uma mentira, uma manipulação, uma violência de qualquer tipo. E nós precisamos de voltar a um determinado tempo em que o homem conseguia discernir, conseguia ser um ser equilibrado, mas sobretudo conseguiu ser um ser humano, que agora se perdeu, e nós precisamos também disto para passarmos esta guerra biológica que estamos a passar. E é por isso que hoje apelamos a vós, forças supremas do amor, e a vós, grande força do amor, mais puro de todos os amores, e a vós, energia mais pura de todos a energia, e a vós, mentores espirituais, anjos, arcanjos, e a vós que sois crenças da humanidade, mas crenças positivas, crenças resolutivas, crenças que realmente criam a estabilidade. Invocamos a vós, agradecendo-vos a vossa intervenção e a vossa proteção a todo o homem, mulher e criança, e se não for, vos pedir demais que todos sejam abraçados pela grande família do círculo de fraternidade e que essa família esteja unida e possa estar também a trabalhar incansavelmente para o bem maior e para o bem e equilíbrio da humanidade. O nosso amor, a nossa gratidão, que é o nosso agradecimento pela vossa presença, por estarmos vivos nesta terra, e também aqueles que de alguma forma já deixaram seus corpos para não se perderem na imensidade da escuridão, irem direto aos seus planos espirituais e direto à pátria espiritual. Vós tudo podeis fazer, se nós assim o permitirmos, e a nossa intenção, permitirmos sempre a vossa presença e tentarmos senti-la. Que o vosso amor esteja com o nosso amor, que às vezes é pobre, porque não o desenvolvemos, não o cultivamos e confundimos temos várias definições para o amor, enquanto existe só uma, que é o amor mais puro de todo o amor, enquanto existe só uma energia, que é a energia mais pura de todas as energias. O Pai e a Mãe esotérica de cada um de nós, e de todos nós, e de toda a humanidade, possam nos escutar e possam receber esta nossa petição, este nosso pedido,
esta nossa apresentação dos nossos problemas que afetam toda a humanidade. Bem-haja. E o nosso maior agradecimento, amor e gratidão. E pronto, dou por terminada a nossa 248ª jornada de oração. Foi feita esta jornada de oração no dia de hoje pelo Círculo, pela página do Círculo Fraternidade e pela página de Fernando Pereira Baltazar. Bem-haja, até amanhã ou até depois, mas quando não houver, eu logo vos dou a informação. Só tenho um decreto para vós, é que o meu decreto até foi ontem, que ainda foi hoje, ao longo da madrugada, fiz vários decretos por cada um de vós e é esses decretos que eu vou manter. Um grande esclarecimento, uma grande vontade de conversar, uma grande vontade de compartilhar, uma grande vontade de trabalhar, uma grande vontade de ser livre e não se acobrinhar e ter medo, de alguma forma, ter medo de estar ali, de arriscar, e uma grande vontade de que todos se encontrem e percebam o seu foco, focalizem-se no seu foco e resolvam tudo o que está à vossa volta e em vós próprios, principalmente em vós, porque quando não resolver-vos o que está em vós, não conseguireis dar a ajuda para resolver à vossa volta. E deixamos de ser egoístas. Sejamos mais humildes, mais sérios, mais honestos. Quando não concordarmos, mais vale nos retirarmos, irmos repensar e não opinarmos. Bem-haja a todos e que seja concedido a cada um de vós o que vos for devido. E que seja concedido a cada um de vós o que vos for devido. E que seja concedido a cada um de vós o que vos for devido. E que me seja concedido a mim o que me for devido. Bem-haja a todos uma santa noite e que possam ser visitados pelos vossos guias espirituais, pelos vossos mentores, pelos vossos amigos espirituais, que sejam visitados, tratados e doutrinados. É o meu decreto fundamental hoje, neste dia e nesta hora. Até amanhã e bem-aja a todos. E o meu maior agradecimento, amor e gratidão para cada um de vós, porque vos juntais sempre comigo para fazermos aqui, neste lugar, as jornadas de oração. Bem-aja a todos. Até